Estou utilizando as três cores primárias, no caso aqui na aquarela, o azul, o magenta e o amarelo, para a realização desse, acho que é um camarão, né? Eu confundindo aqui com lagosta. Mas primeiro eu fiz uma base azul, para que eu possa por cima, onde eu queira, por exemplo, se eu quiser aplicar um tom verde, eu posso vir nas áreas com o amarelo. Se eu quiser um tom arroxeado, eu posso aplicar o vermelho. Deixei as áreas são mais alaranjadas, mais avermelhadas em branco, porque ali eu posso vir, por exemplo, com o tom laranja e o magenta, e eu aplicar eu consigo essa tonalidade laranja. Se eu tiver o azul, não dará tão certo. Então, primeiro eu faço esse estudo base, aplico essa base azul, já deixando essas áreas alaranjadas fora. E depois, onde tem região mais esverdeada, eu já posso vir aplicando amarelo. E nessas áreas que estavam em branco também. Lembrando que na aquarela não se utiliza de branco. O branco já é o próprio tom do papel, então as áreas de brilho ou daquele branco intenso mesmo eu já deixei no próprio tom do papel. Ali eu testei o magenta no cantinho, os perceberiam que clicou onde pegou no azul, ele ficou meio roxinho. E por cima já vim aplicando. Então, como é um tom rosado, mas assim que ele aplica no amarelo, ele fica mais para esse tom alaranjado, que é o tom que eu queria me aproximar mais, só que ainda estava muito alaranjado, então ainda queria trazer um pouco mais para acinzentado, que é o tom da minha referência. Então, eu fiz a mesma mistura que eu fiz aqui, só que eu fiz diretamente no Godet. Apliquei o vermelho, que no caso é o magenta, o amarelo e o azul, só que eu coloquei mais azul e menos quantidade de amarelo. Então ficou esse tom mais acinzentado que eu estou passando sobre todo o desenho. Enquanto isso, eu vou ajustando também. Então, se eu quero uma área ali que ela é mais avermelhada, eu já não vou mexer tanto, não vou tirar esse tom. Então, vou realmente passar esse cinza só nas áreas que eu acho que tem que ter essa correção tonal. E já aproveito ele com um pouco menos de água, que a aquarela você controla a intensidade dos tons, no caso o valor tonal, adicionando água ou tirando, para poder dar um pouco mais de volume. Então, em regiões onde eu quero que fique mais escuro, eu coloco menos água. Em regiões onde eu quero que fique mais claro, eu coloco mais água, mas sempre trabalhando com essas três cores. Lembrando que na aquarela, pelo menos estou citando o meu caso, eu não utilizo das cores branco e do preto. Normalmente, quando é preto, eu utilizo um tom mais arroxeado, um roxo escuro, que ele dá um aspecto legal para aquarela. Às vezes o preto ele mata muito a cor. Então, venho trabalhando sempre com essas três cores. Se às vezes eu não misturo aqui, mas eu misturo no próprio Godet, como esse tom avermelhado. Como o magenta ele é mais rosado, eu já preparei esse tom. Então, misturei o magenta com o amarelo. E ele deu esse tom de vermelho que eu acabei de botar nas patas e estou passando em algumas regiões. E vou trabalhando, mesmas misturas, sempre esses três tons, só vou dosando. Se eu quero neutralizar, coloco cores complementares. No caso, cores opostas. Depois vou vir trabalhando um pouco mais com esse aspecto de falta profundidade ainda, então vou vir com um roxo bem escuro, que é misturando, vou colocar bastante azul, um pouquinho de vermelho e no final vou botar uma gotinha de amarelo, que isso vai fazer com que fique um pouco mais acinzentado, que ó, se perceberem eu estou fazendo agora, mas está bem próximo do preto. Dá até para confundir, por isso que não é necessário você ter uma grande quantidade de tintas, porque eu até aconselho utilizar de uma paleta restrita no início, que assim você aprende a misturar as cores. Então, três, quatro cores ali eu já acho mais que necessário. Claro, você tem que saber escolher. Como eu falei, essas são as cores primárias, você consegue chegar em basicamente todos os tons. E a partir daí você vai trabalhando e conseguindo esse aspecto, ó. Como eu falei, é um roxo, se perceber ali perto das patas ficou um roxo mais claro. E onde eu quero mais escuro, eu coloco menos água. E vou só ajustando, ajustando para já dar esse aspecto de realismo, já tem uma certa proporção. E agora eu vou só brincar um pouco, que aquarela é isso. É jogar tinta, é se divertir. Agora já chegando nessa parte mais finalização. Lembrando que esse esboço aqui eu fiz previamente, fiz essa estrutura, mas se quiserem vídeo de como esboçar, eu vou deixar aqui. E eu acho que é isso.